Alô, turma boa do canal Ave Mais. Grande abraço para vocês, um abraço para todos que estão ligados. Tá duro, hein, rapaziada? Tá complicado, hein? O que pode estar acontecendo com esse Vasco, hein? O que pode estar acontecendo com esse time? Que tá enganando todo mundo. Fez aí um campeonato carioca, alguns jogos razoáveis. Também não foi isso tudo não, né? Fez alguns jogos bons, jogou contra o Flamengo, Fluminense. É bom lembrar que sofreu nos 3 jogos com o Botafogo, perdeu um, ganhou outro porque o Botafogo entregou, empatou em 1-1. Teve aí dificuldade contra alguns times pequenos. Nem não foi essa coisa toda não, mas aquela atuação contra o Flamengo parecia que era o novo Barcelona. Mas o Vasco começa muito mal a Série B do Campeonato Brasileiro, jogando mal, jogando sem força, sem presença, sem postura, intensidade, algo que me parece bastante claro para todo mundo, a questão da postura tática do time. Um time que está engessado, o Marcelo Cabo não consegue dar variação tática, parece muito preso a uma necessidade de esquematização tática, de posicionamento. É um time muito posicional, sem muitas variedades. É um time que joga com uma linha de 4 atrás, sendo que os 2 laterais mais agudos, na expectativa de poderem armar o time vindo de trás, já que o Vasco joga num 4-3-3. Os 2 volantes fazem a cobertura, hora de um lado, hora do outro, mas são 2 volantes pesados, porque tem dificuldade na saída de bola, tem dificuldade na cobertura, enfim, são jogadores hoje que, exatamente pela falta de mobilidade, estão trazendo a lentidão ao time do Vasco e trazendo uma insegurança. Então é um time que tem a necessidade dos 2 laterais apoiarem, mas ficam inseguros porque os volantes não estão conseguindo cobrir. O meio, que tem um jogador de armação, no caso o Sarrafiori, que começou, o Marquinhos Gabriel entrou no segundo tempo, deu uma melhorada, fica muito isolado para essa criação, porque os 2 volantes também são lentos para chegar. O Andrei até chega um pouquinho mais, mas também muito pesado, muito devagar, muito modorrento para jogar. E aí você espeta 3 atacantes na frente, que é uma função que para mim não existe. Com um time que joga nesse esquema, porque você obriga os adversários a marcar os laterais do Vasco e marcar o meia. Deixa os zagueiros e os volantes jogarem, não vai sair nada. E aí os 3 atacantes ficam que nem 3 pinos lá na frente, parados, sem ter como receber a bola. Se vem aqui atrás, não tem fôlego para chegar na frente. Se vem aqui atrás, pode não ter habilidade para fazer uma tabela, um drible, podem perder uma bola. Então, gente, é muito, muito complicado. É muito difícil. O momento do Vasco não é legal. É um momento em que o Marcelo Cabo me parece muito longe, muito afastado do modelo tático razoável para o desempenho do time. Me parece perdido nas alterações. Hoje, no nosso pós-jogo lá no canal Atenção Vascaínos, a gente até falou sobre isso. Terminamos o jogo hoje com 3 volantes, jogando com Matias Galassa, com o Rômulo e com o Michel na esquerda, que foi uma outra alteração que ninguém entendeu. Você tem um jogador da posição, é jovem, é menino, então para que aposta? Você vai botar o Michel? Então contratasse um lateral esquerdo. Então aquele papo de que nós acreditamos no Riquelme é papo de caô, porque se o Riquelme estava no banco, aliás o Caio Tenório também, e você tira os 2 laterais, ou você tira pelo menos um lateral, no caso o Léo Matos, desloca o Zeca pela direita, você desprestigia o Caio Tenório. E a partir do momento em que você não bota o Riquelme na esquerda, você coloca um volante improvisado, você desprestigia os 2 meninos. Fica imaginando os 2 no banco, um olhando para o outro. Aquela cara de, pô, meu irmão, tamo mal, né? Então é um time que o Marcelo Cabo está engessando, ele não está conseguindo fluir, e acho que quarta-feira é um jogo decisivo para ele. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, vocês já estão aí falando que ele pode cair, já estão... Gente, o futebol é assim, é dinâmico, isso é Vasco. O Vasco precisa dar resultado, o Vasco não pode ter um ponto em 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentando 2 adversários, um sem tradição, que é o Operário, e outro fraquíssimo, que é a Ponte Preta. A Ponte Preta deu a bola ao Vasco no início do jogo, para o Vasco atacar, para o Vasco roubar e fazer o gol. E o Vasco fez 10 minutos bons de roubada de bola, de marcação alta, e de repente parou. É um time que não tem a intensidade, a continuidade, ou então a condição física, não se sabe também. Porque se você tem dificuldade de manter essa intensidade de marcação alta, que não é uma marcação que te canse tanto, porque se o goleiro vai bater o tiro de meta, é só posicionar. Bota 3 atacantes aparecendo na telinha da TV. O centroavante na entrada da área,
o seu ponta ou o seu meia que faz o lado direito ou o lado esquerdo ali no vértice da grande área e o outro do outro lado. O goleiro tocou, dá o bote. Os dois volantes avançam, o meia avança, a defesa sai de trás. É assim que faz. O Vasco joga afastado. E esse afastamento dá facilidade para os adversários. A Ponte começou a flutuar nas costas. O treinador não precisa ter expertise, ser expert fantástico. Você vai ter como corrigir isso. Você tem como posicionar isso. É fácil. Bota um meia seu nas costas dos dois volantes do Vasco, ou entre os dois volantes e essa linha de 4 na frente dos 3 atacantes e do meia, você vai ter sempre alguém livre. E isso começou a acontecer. O volante jogava solto, o Sarrafiori deu uma chegadinha nele, veio o Camilo jogar atrás e deitou. É que o time da Ponte é muito ruim. E aí veio o segundo tempo, as peças mudadas pelo Marcelo Cabo, na boa, não consegui entender. É trocar o 6 por meia dúzia, tirar o Morato e botar o Jabá? É tirar o Sarrafiori e botar o Marquinhos Gabriel? É tirar o Léo Matos e botar o Michel de lateral esquerdo? Não entendi. Aí o Vasco assistiu um pênalti bem marcado pelo árbitro, que aliás é muito fraco, por sinal. O Germancano fez 1-0, mas 3 minutos depois o Vasco mostrou sua fragilidade. E num erro em cima de uma alteração que o treinador fez. Porque ele bota o Michel pela esquerda, mas quem toma o drible é o Ricardo Graça. Por quê? Porque o Michel vinha por dentro para fazer a cobertura, porque é dele. Ele é um jogador dessa posição. E aí o Ricardo Graça toma um drible ridículo, cruzamento vem, bate, rebate, ninguém ataca, o jogador da Ponte Preta faz um 1-1, e a Ponte Preta também não deu mais nenhum calor, porque é um time realmente muito ruim. E o Vasco não chegou. Melhorou nos 10 minutos finais quando botou o Matias Galassa, que é um jogador, pelo menos, que tem intensidade, que contagia o time voltou a fazer marcação-pressão, e aí a gente discute. Por que o Marcelo Cabo não vê isso, que é algo que é comum a todo mundo? Por que a punição ao Galassa? Por que o Galassa saiu do time, tirou-se do time, sem ter um minuto de paz? Será que os outros que não jogaram nada contra o Operário e não jogaram nada contra o Botafogo? Porque aquilo que eu falei aqui, comemora-se um título de Taça Rio, deveria estar se preocupado com o desempenho, porque o Vasco não jogou nada contra o Botafogo. Mas não, vem no oba-oba, que é algo que o Vasco precisa mudar. Esse é que é o problema. É pensar pequeno, tem que pensar grande. Isso é Vasco. Como falou o Jean Faísca lá na nossa live no pós-jogo, no canal Atenção Vascaínos, tem que acabar marcando a Ponte em cima, tem que pressionar. Se vai tomar um gol de contra-ataque, é da sorte, é do jogo, mas o Vasco tem que ser protagonista. E o Vasco não foi. Foi protagonista 10 minutos e depois os outros 80 e poucos minutos não foi. Tomou um sufoco? Pouco, porque a Ponte Preta é ruim. Mas não pode jogar assim a Série B. Porque se jogar assim a Série B, vai ter dificuldade. Ah, tudo bem, faltam 36 jogos, mas é assim que começa. Daqui a pouco faltam 32. Ah, daqui a pouco faltam 25. Mas e aí? Você vai somar ponto? Você precisa de 60 para subir. O Vasco tem 59 para ganhar. E jogando essa bolinha que está jogando, não vai. E acho que a conta é do Marcelo Cabo. Porque escolheu os jogadores, porque pediu os jogadores, porque já fez esse time jogar pouco em algumas partidas, mas fez, e que me parece ter perdido a mão, porque os jogadores não estão dando liga, os jogadores não estão se empregando, os jogadores sequer estão escutando ele. Não quero aqui colocar a teoria da conspiração de que fulano A, B ou C tá de boicote. Não acredito nisso. Eu tive a informação durante a semana, ao contrário, que o Marcelo Cabo é um cara querido pelo grupo, mas não tá dando liga, gente. Não tá legal. Vai aí para 17 ou 18 jogos, se jogou 3 bem, foi muito. E acho que isso é um problema que a gente também discutiu na live, o Emerson levantou isso muito bem, é um problema de anos, de um clube que parece que cai jogador, cai treinador, entra treinador e não muda, o ambiente está contaminado, as coisas precisam mudar ali dentro, pessoas com cabeças diferentes. E de todos os segmentos, em todos os locais, mas respeitando a tradição do Vasco. Um time que parece que perdeu seu DNA de força, de garra, de amor, de coração, e nós perdemos isso. E a gente empata com a Ponte, jogando mal, jogando de forma lenta, modorrenta, sem força, com um treinador que não está enxergando o jogo, porque ele não está enxergando o jogo. E aí vem para o jogo de quarta-feira contra o Boa Vista, que o Vasco joga pelo empate. Será que vai jogar pelo empate? Será que a gente vai jogar assim?
para pegar um time como o Boa Vista, que não tem nem divisão no Campeonato Brasileiro? É triste, cara. É patético, é preocupante e alguma coisa precisa ser feita. Seja de troca de jogadores, bota aqueles que querem, bota aqueles que estão afim, bota aqueles que estão entendendo o momento. Seria muito importante que o Castan pudesse voltar, que eu sei que tem esse espírito, que o Galaça possa jogar. E precisa mexer. Tem certos jogadores que não dá mais. Andrei, Ricardo Graça, o próprio Morato tem que dar uma segurada, não está bem. O Peck está caindo muito. Marquinhos Gabriel tem que começar o jogo, mudar esquema, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita. Porque não dá para todo ano ser a mesma desculpa. Ah, é o salário. Ah, é falta de estrutura. Ah, o time não tem vontade. Por quê? Alguém tem que botar o dedo na cara e dizer por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Tem que lavar a roupa suja, gente. Não dá para a segunda rodada a gente estar aqui desconfiando de que o clima não está bom. Não quero acreditar nisso. Eu acho que o problema é treino. Acho que o problema é postura. Acho que o problema é posição em campo, é variação de jogadas, é aproximação, é um jogo mais apoiado. O Vasco não está jogando assim. O Vasco voltou a jogar como jogava com o Abel, como jogou em algumas partidas com o Ramon Menezes, como jogava com o Sapinto, como jogou com o Vanderlei no final. Precisa diferenciar isso. O Vasco é grande, gente, é gigante. As pessoas que estão lá dentro precisam pensar assim e colocar isso na cabeça dos jogadores. O que me causa estranheza é que tem muito jogador novo, que não pode achar que está assustado, como por exemplo o Hernando, que é um jogador experiente. Mas eu ainda acho que a manutenção de jogadores das últimas temporadas tem trazido um contágio negativo. Eles não são culpados, tá? Não vou colocar a culpa neles, mas eu acho que eles transmitem isso. Essa aura da derrota, essa aura da insegurança, da dificuldade, e isso pode e está atrapalhando o time do Vasco. Esses jogadores precisam ser preservados, esses jogadores precisam ser atendidos, melhorados inclusive de cabeça, porque do jeito que tá não dá, gente, não dá. Tá feio demais, entra ano, sai ano, o Vasco já caiu, e como disse o Léo Matos na saída do jogo com o Operário, nós estamos tomando porrada na mesma esquina todo jogo. Será que não dá para entender que aquela esquina não dá? Será que não tem que mudar a postura? Será que não tem que mudar alguma coisa de peças, de posicionamento? E acho que o Marcelo Cabo tem a maior parcela nisso. Ele precisa melhorar isso. Ele precisa crescer nisso. Ele precisa entender o tamanho do clube que ele sabe. Mas ele precisa entender que ele não é mais aquele treinador que tinha times menores, aqueles times que sempre entravam no meio de tabela. Não, ele agora é protagonista e precisa usar isso a seu favor. Não dá para ficar no esquema posicional no 4-2-3-1 pro resto da vida. Torna um time mais ofensivo, torna um time mais ousado, um time que marca mais em cima, um time que toma espaço do adversário, um time mais intenso, Marcelo. Porque se você não fizer isso, vai sobrar para você. Apesar de eu achar que você tem culpa, mas tem outras coisas também que podem estar acontecendo por trás. É isso. É isso. Triste, ruim. Quarta-feira tem um jogo com o Boa Vista, que é um jogo decisivo. Passou a ser um jogo decisivo, porque o Vasco precisa vencer. Não dá para jogar pelo empate, não precisa jogar bem. Que o time tem a necessidade de jogar bem. Tudo está sendo feito, tudo está sendo dado. Por que esses jogadores não estão bem? Por quê? O que está acontecendo? Alguém precisa cobrar. Alexandre Pássaro, sua posição é agora. Você também não tem experiência de Série B. Você é um novato no futebol. Esteve 6 anos no São Paulo, passou por várias turbulências e não ganhou títulos no São Paulo. Por coincidência, quando você saiu, o São Paulo foi campeão. Será que você tem toda essa expertise? Será que você tem todo esse tamanho, essa envergadura? Tomara que sim. Mostre agora o que a torcida vem te elogiando na questão da gestão. Precisa ser forte, pulso. Precisa ter vontade agora, mostrar o que um dirigente, um executivo de futebol precisa fazer. Agora é hora de botar o dedo na ferida, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Precisa cobrar. As coisas precisam ser cobradas. O torcedor do Vasco está de saco cheio, está cansado disso. Está cansado de ano após ano a gente está jogando da mesma forma. Dos treinadores não conseguirem resolver os problemas. Temos que descobrir quais são os problemas. O clube precisa ser mais aberto. Está muito fechado. Precisa ser mais falado, precisa ser mais explícito.
E não estou aqui falando, precisa dar entrevista, não é isso, mas precisa sim. Marcelo Cabo fala uma vez por semana, gente. Os jogadores não aparecem durante a semana, quase não dão entrevistas, é raro, é difícil. A coisa precisa ser direcionada de outra maneira, porque não está dando certo, não está legal, está ruim. E a gente vai continuar cobrando isso aqui. Grande abraço a todos vocês, uma ótima semana. Tchau, turma.